Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! E olha quem está de volta! Depois de uma longa temporada e de uma semaninha de pausa, estamos de volta para o nosso Acordar da Vizinha, aquele momento especial que a gente traz saúde para o nosso dia e para a nossa vida. E a gente vai continuar aqui o nosso crescer através do livro Você é a Sua Cura, falando sobre a nossa saúde. E só para a gente recordar pontos que a gente estava falando, né, nos últimos encontros, a gente trouxe o seguinte. Bom dia, Nailê, bom dia, Aline, bom dia, vizinhas. Estamos de volta aí depois de uma temporada de pausa de uma semaninha. Tava com saudade de vocês. Então a gente começou a falando o seguinte, nesses últimos dias, que as coisas mais básicas para a gente sobreviver afetam todo o nosso organismo e nem elas a gente faz bem, a gente faz com presença, que é respirar, comer e dormir. Elas são básicas do ser humano, todos nós precisamos de respirar, de comer e de dormir. Só que a gente não presta atenção na nossa respiração, muitas vezes a gente respira curto. Estamos de volta, é isso aí. Muitas vezes a gente come com a cabeça em 1000 lugares ou vendo o celular e não percebe o que está comendo, a quantidade do que está comendo, o sabor, a textura dos alimentos. E muitas pessoas têm problemas de insônia, dificuldades para dormir, sonos muito leves. Então, esses 3 itens que são o básico do básico, eu respiro, eu como e eu durmo, muitas vezes a gente não faz ele da maneira correta. Aí a gente quer viver uma vida saudável sem fazer o básico bem feito. Então ele traz o seguinte, a partir dessa consciência do respirar, do comer e do dormir. O indivíduo, quando ele respira, quando ele come, quando ele dorme bem, quando ele faz os 3 bem e ele tem um apoio social e encontra a fé dele, né? Ele sente uma fé junto com ele, ele tem, presta atenção aqui, ele tem 7 vezes mais chances de sobreviver a uma cirurgia cardíaca do que quem não tem nenhuma dessas coisas na vida. Então, quando uma pessoa aprende a respirar com presença, não está a vida inteira respirando curto. Quando uma pessoa aprende a comer com mais presença, busca trabalhar a qualidade do seu sono, tem apoio social, tá dentro de grupos como a Vila, olhando para você, olhando para sua saúde, fazendo movimentos direcionados e tem uma fé junto a si, essa pessoa tem 7 vezes maior chance de sobreviver a uma cirurgia cardíaca. E eu sou mais ousada de virar e falar assim, sobreviver a qualquer tipo de cirurgia ou de recuperação da sua saúde. Acontece que quando eu estava lendo, eu vou lendo e eu vou me questionando das coisas, porque os livros para mim não são livros, esses daqui, né, não são livros de leitura, eles são livros de estudo para mim. E aí eu comecei a me questionar, mas se uma pessoa come com presença, respira com presença, presta atenção, pelo menos acorda de manhã consigo, respirando, presta atenção se de repente está mais ansiosa, respiração mais curta, aconteceu alguma coisa, ficou irritada. Se essa pessoa se percebe, se ela tem um bom sono na maior parte do tempo, se ela está em grupos que levam ela para o mais, que olham para a vida dela, levando ela sempre para frente, e se ela tem uma fé que ela confia, ela faz a parte dela, ela confia que Deus, o universo vai fazer a dele, provavelmente ela não vai chegar num lugar de ter um problema de coração a ponto de ter que operar. Mas, se ela chegar nesse lugar, ela tem 7 vezes mais chance de sobreviver a uma cirurgia.
Então, embora saber se a pessoa pertence ou não a um grupo social, um clube, uma igreja, uma comunidade como a nossa, seja uma medida objetiva, a pergunta sobre a fé espiritual, a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade, está totalmente vinculada ao que o indivíduo sente. Sabe quando você sente que você vai se recuperar? Você sente que vai dar certo? Você sente que você está no caminho certo? Isso é um direcionador extremamente importante para que você se mantenha confiante dos movimentos que você está fazendo. Porque sim, vão vir os atores de fora falando, meu, isso não vai dar certo, isso não é para você. Você mesma muitas vezes vai duvidar de você, vai falar, nossa, essa cirurgia é uma cirurgia com muito risco, não sei o quê. Se você tem uma fé e você tem dentro de você que você vai se recuperar da sua saúde, que você vai se recuperar de um luto que você está vivendo, seja ele qual for, que você vai se recuperar de uma situação financeira desafiadora que você está passando, você vai se recuperar. Mas isso precisa vibrar dentro de você. Inclusive tem muito a ver com a aula que a gente teve, o encontro de terça-feira dentro da vila, que foi sobre desejo ardente. Vizinhas que não estavam presentes, depois assistam, já está lá na plataforma, foi potente a aula. Escolho cada dia mais me tornar essa pessoa. Esse sentir é forte em alguns momentos da minha vida, coisa linda. E eu tenho certeza que quando você sente esse sentir, quando você tem esse sentir forte dentro de você, você continua apesar dos desafios. Pode vir o desafio que for externo, desafio interno mesmo da gente, muitas vezes duvidar de alguma coisa, mas se você sente forte, você continua, você não perde o seu foco. Como nos sentimos é inteiramente subjetivo, mas muito importante, é uma atividade de consciência, um pequeno indicador da nossa autoconsciência. O respaldo para a cura consciente não poderia ser mais óbvio. Vizinha, se você é consciente do que você está vivendo, se você é consciente de que é possível você se curar, seja do que for, você vai viver essa cura. E eu tô falando a cura na saúde, no financeiro, nos relacionamentos, na carreira. Você vai viver, se tiver aqui dentro de você, você tem a consciência, opa, tô vivendo na bosta. Tô toda, prejudicada internamente. Se eu tenho essa consciência da onde eu estou e não fico mascarando, eu consigo fazer o quê? Eu consigo começar a entender, tá bom, eu cheguei nesse lugar, mas esse lugar não está gostoso, não está saudável, eu não tô me sentindo bem. O que é que eu preciso fazer para sair desse lugar? Então, essa primeira parte consciente, que ele traz a cura consciente, ela é extremamente importante. Porque quantas vezes a gente fica mascarando, mas é só um problema de pressão. Mas é só varizes na minha perna. Mas é só um pezinho inchado. Mas é só a insônia que eu tenho. O resto do dia eu me sinto super bem. Vizinha, vamos trazer a consciência. Olha o que está acontecendo, encara de frente para você conseguir realmente viver uma outra realidade. Olha só que legal aqui. Deixa eu ver. Essa consciência tem feito diferença, Joy. Você tem sido um diferencial no meu processo de cura emocional. Crescendo aqui. Coisa mais linda, Nailê. Fico muito feliz em saber, todo o movimento que você está fazendo e que você está se permitindo. Porque se você não se permitisse, ficasse ali se contando historinha, você estaria vivendo, a realidade que estava vivendo. Mas sim, quando a gente toma a decisão de olhar de frente para a situação, começar a entender o que só eu posso fazer de diferente, o que essa situação está querendo, me trazer de aprendizado. A gente vai vivendo uma potência na nossa vida ela vai prosperando. Eu consigo, apesar dos desafios, fazer as coisas acontecerem na minha vida. Isso é muito lindo, parabéns.
Há momentos de dor simultaneamente, mas estou crescendo. Gente, isso é maravilhoso. E a dor, ela é um direcionador. Olha só, a dor... Ai, que lindo! A dor é um direcionador. De quê? De virar e falar assim, opa, tem alguma coisa que precisa ajustar. Quando a gente está consciente, a gente não toma um remedinho para amenizar a dor. E o remedinho que eu falo não é só um remédio, um Dorflex. O nosso Dorflex, muitas vezes, é a rede social, é trabalhar demais, é comer em excesso, é cuidar da vida dos outros. Para quê? Para não olhar internamente. Então, parabéns pelo movimento lindo que você vem fazendo. Bom dia, Vivi, que saudade de você, vizinha. Tá quieta essa mulher? Agora, presta atenção aqui no poder da meditação. E quando a gente vai falar de meditação, eu não tô falando só de você ficar sentada lá assim. É meditação de você pegar e falar assim, nossa, eu vou respirar 1 minuto com presença. Olha pro céu. E só respira com presença, vai tomar um banho com a sua presença, lava a louça com a sua presença, tudo isso é meditar também. Você sabia? Você estar na sua presença, prestando atenção no que você está fazendo, prestando atenção na sua respiração, também é meditação. Então vamos lá. No final da década de 1970, a medicina convencional começou a fazer pesquisas sobre meditação e os seus resultados positivos para a saúde, como, por exemplo, baixar a pressão arterial. Por que baixa a pressão? Porque eu estou respirando com presença. Quando eu respiro com presença, o meu corpo inteiro ele vai se organizando. Agora, quando eu tenho uma respiração curta, porque eu estou sentindo uma pressão ou de fora ou eu mesma estou me fazendo essa pressão. Quando eu estou pressionada, pensa você pressionada, carregando um peso, uma pressão. Você começa. Daqui 500 metros você já está de língua de fora. Daqui 1 quilômetro você está assim. Porque está muito pesado. E isso acontece com a gente. Então, a meditação, ela tem os seus resultados positivos para a saúde, como, por exemplo, baixar a pressão arterial, reduzir o estresse e diminuir a ansiedade. Hoje em dia, a abordagem holística acaba com todas as barreiras artificiais entre a mente e o corpo. A percepção de que todas as experiências têm um resultado mental e um resultado físico se fortalece dia a dia. Vizinhas, a gente precisa lembrar, nós somos um corpo. Esse corpo, ele é um corpo que pensa, ele é um corpo que sente, ele é um corpo que se conecta com algo maior e ele é um corpo que se movimenta, que vive. Não dá para eu cuidar só do corpo que vive, tipo me alimentando, dormindo, fazendo exercício. Não dá só para eu cuidar do corpo que pensa. Ficar ali pensando, desenvolvendo leituras, estudos, só mais esse curso, só mais esse livro. Não dá para eu ficar o tempo inteiro só, ai, eu sinto que eu preciso fazer, ai, que paz interna, ai, que maravilhoso. E não dá para eu ficar o tempo inteiro falando assim, Deus, se você me ama, faz isso por mim. Não, a gente precisa unir, entender que a gente é um ser integral. Tem horas que eu vou estar me conectando, conversando com Deus. Eu começo o meu dia com Ele. Aí eu sinto as minhas emoções e percebo a minha mentalidade. Eu levanto, bebo uma água, cuido do meu corpo físico. Dou uma rebolada no meu quadril, solto essa rigidez toda que tem e vou viver meu dia. Eu não preciso acordar, ficar meia hora, falando com Deus, mais meia hora escrevendo, mais meia hora lendo, mais 1 hora na academia. Se for uma realidade de alguém, ótimo, mas na maioria das vezes não é. Então, reduz o tempo de cada atividade, mas faça cada uma delas com presença, não com pressa ou se sentindo obrigada. Me conta se fez sentido. Gostei das joaninhas que apareceram aqui. Aline, a dor é um direcionador. Opa,
Tem algo para ajustar. Quando estamos conscientes, não tomamos remédio. O Dorflex invisível como a rede social. Adoro! Sai cada coisa aqui, né? Então vamos lá. Vizinhas, aí eu separei uma frase que tem muito a ver com o que a gente trouxe aqui hoje, que é assim: a sua vida, ela é um espelho que está refletindo o quê? Quando eu vou pro espelho, eu tô lá no espelho, por exemplo, eu tô aqui na live, eu tô fazendo a live, então, por mais que vocês estejam aqui aparecendo pra mim, a bolinha com o rostinho, eu só consigo me ver me mexendo, eu não vejo mais ninguém se mexendo. Então, eu tô vendo o meu reflexo, é como se eu estivesse no espelho. Se eu vou no espelho, eu não consigo ver a imagem da Nailê, eu consigo ver a imagem da Joy. Eu não consigo ver a imagem da Aline, eu consigo ver a imagem da Joy. Então, o nosso espelho, ele reflete quem a gente é. E o nosso espelho, ele reflete como é que tá a nossa saúde, como é que tá a nossa saúde física, né? A nossa saúde financeira, como que tá a nossa saúde nos nossos relacionamentos, como é que tá a nossa saúde na nossa carreira, na nossa espiritualidade. Então, ele tá refletindo. Você não é o que você come. Você come o que você é. Isso daqui dá uma aula. Mas depois eu crio um post para vocês falando disso. Quando você vai comer um doce, você não come o doce porque você é o que você come. Nossa, eu tô gorda porque eu como doce. Não, você tem que perguntar, por que é que eu tô indo comer o doce? Eu tô querendo o quê? Né? No lugar desse doce. Aonde que a minha vida tá tão amarga que eu preciso ficar procurando doce fora todo dia? Ah, porque eu tomo um monte de leite. Aonde que eu tô desnutrida da minha mamãe, que eu não me dou a presença da minha mãe dentro do meu coração, que eu fico tomando 15 litros de leite por dia? Então é a gente começar a refletir isso. Por quê? Porque o espelho, aquilo que você olha, está refletindo quem você é. Pois é, você come o que você é isso aí. Nós vamos aprofundar isso no nosso... Vizinhas já estão todas dentro. Quem não é vizinha ainda, estou esperando vocês. Na semana da sua saúde, falo que a sua emoção cala, a gente vai aprofundar todos esses babados aí. E aí ele traz o seguinte... Lembre-se, quando o espelho está limpo, enxergamos com clareza quem somos. E a verdade nos liberta. O que tem manchado o espelho da sua vida? O que está deixando o seu espelho sujo? Sujo é. O que está deixando a sua vida doente? São os seus pensamentos? São as suas emoções? São as suas atitudes? O que está adoecendo a sua vida? Se questiona, vizinha. Eu cheguei inspirada, vocês perceberam, né? Que uma semana de folga me inspirou. Ontem senti um desequilíbrio no comer, logo quando estava no propósito de jejum. Ah, mas vai vir todos os sabotadores falando, não, mas pra que fazer jejum? Você não precisa disso, para de ser louca, vai comer. Eles vão vir, inclusive nós vamos fazer jejum metabólico nessa semana, hein? 3 dias de jejum metabólico, vocês vão comer, calma, quem não fala, não consigo fazer, você vai conseguir, você vai ver o quão potente é esse jejum e depois a gente vai para desinflamação de corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual, vocês vão ver a babadeira que é tudo junto e misturado, uma semaninha lá. Olha ali aí, coisa maravilhosa. Eu era essa, bebia tanto leite, coisa linda. Então, vamos lá, ó. Vamos tirar a nossa cartinha. Mas, Nailê, ó, uma coisa legal para você fazer quando você se sentir nesse lugar, o nosso corpo, ele tenta proteger a gente de todas as formas, né? Então, quando você se propõe a fazer uma coisa, você se propôs a fazer o jejum. E aí você sentiu um desequilíbrio com a vontade de comer. Então, ao invés de você comer, primeiro você bebe meio litro de água e aí você vai escrever. Por que é que eu tô com vontade de comer logo agora que eu me propus a fazer o jejum?
Quais foram as coisas, os combinados que eu já fiz comigo na minha vida e que eu não cumpro com eles? Porque o seu corpo tá te levando para esse lugar. E aí faz essa reflexão e se precisar de alguma coisa, você manda lá na vila que a gente faz as reflexões juntas, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que vai sair pra gente de direcionador hoje. Algumas vezes a vida nos oportuniza situações em que podemos reunir em um só grupo de pessoas os nossos maiores aprendizados. Vizinhas, de coração, eu espero que hoje tenha sido um grupo onde você tenha recebido o aprendizado necessário como um direcionador para que você tome melhores decisões para a sua saúde e para a sua vida nessa quinta-feira após carnaval, porque agora o ano começou de vez, hein, vizinha? Para quem ainda o ano não tinha começado, agora começou. E se você não tá na Semana da Saúde, eu tô te esperando que vai ser babadeira essa semana. Você vai descobrir tanta coisa sobre você, sobre a sua saúde, sobre a sua vida. Não perca, a gente tá no primeiro lote num valor mega especial. Beijo no coração de vocês. Amanhã, 8h08, a gente tá aqui novamente. Amei essas joaninhas. Obrigada, vizinhas.